E eu quero, nessa manhã, assim, falar sobre algo que eu tenho aprendido, sabe? Que eu li na Bíblia e que eu lembrei um dia desse e que Deus, Ele gerou dentro do meu coração falar a respeito disso. Amém? Está lá em Atos 2:42. Se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias, ou no seu smart, ou então está aqui na nossa tela. Amém? Essa versão é uma versão um pouco diferente da que é comum, né? Geralmente é um outro significado. Em vez de dedicavam, em outra versão diz perseveravam. Só que essa é uma versão em que realmente fala muito a respeito dos nossos dias atuais. Dedicação, sabe? Dedicar. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a comer junto e às orações. Como disse a Isa ainda agora, que ela quer fazer um lanchinho no piquenique. Amém? Eis a oportunidade, irmãos, de manifestar Atos 2:42. Amém? E olha só, quando nós lemos esse versículo, muitas das vezes nós paramos apenas em eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Porém, como nós podemos olhar de uma forma mais detalhada, o que esse versículo ele quer dizer é que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam a comer junto e eles se dedicavam às orações. Ou seja, eles não se dedicavam apenas na doutrina, em aprender aquilo que os apóstolos estavam a ensinar a eles. Eles se dedicavam em todas estas outras coisas. E olha só, é muito interessante que lá no dicionário, dedicavam-se, que vem do verbo dedicar, é o mesmo que destinavam, devotavam, empenhavam-se, entregavam, sacrificavam, davam ofertas, ofereciam. E agora eu estava a escutar algumas palavras e ler algumas coisas, e é muito interessante que em uma dessas frases, a questão do dedicar, ela é escrita da seguinte forma: estavam convictamente engajados. Eles estavam convictamente engajados em se dedicar ao ensino dos apóstolos. Eles estavam convictamente engajados na comunhão, convictamente engajados em estar junto, em comer junto. Eles estavam convictamente engajados nas orações. Agora é muito incrível, nos dias de hoje, se nós pararmos para analisar na nossa vida, será que nós estamos convictamente engajados em ler e observar a doutrina que nos foi deixada através da palavra de Deus? Sabe, nós tivemos aqui uma série de palavras muito impactantes. Amém? Pastor Aguinaldo, a pastora Rita falou sobre a palavra, a respeito da palavra. O pastor Aguinaldo falou a respeito da palavra. E quando eu estava buscando no Senhor, é incrível que veio esta palavra, dedicar-se à palavra, estar engajados na palavra. Porque quantos aqui trabalham? Todos nós trabalhamos. Amém? Quer ser fora de casa, quer seja dentro de casa, quer seja com filhos miúdos, quer seja com filhos um pouco mais crescidos, quer seja com filhos que já alcançaram a sua maioridade. Todos nós temos uma função. E muitas das vezes, por conta das nossas funções, nós deixamos de estar engajados no partilhar a palavra, no conhecer a palavra. Sabe, e uma coisa que nós precisamos entender, a questão da palavra, amém? Ou seja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, amém? E uma das coisas que nós precisamos entender da palavra é que a palavra, ela é a base de tudo, ela é o início de tudo. A Bíblia diz que as coisas foram feitas através da palavra de Deus, amém? Haja luz, houve luz.
Agora vamos repartir aqui, repartam-se terra, mar. Agora, plantas. Tudo foi através de quê? Da palavra. Ou seja, a palavra é a base, a palavra é o nosso alicerce. Nós precisamos entender que nós precisamos nos dedicar na palavra. Agora é interessante, nós precisamos nos dedicar na palavra de Deus com Deus. E nós precisamos nos dedicar na palavra de Deus com os irmãos. É muito interessante quando nós falamos em tirar um tempo sozinho com Deus. O pastor Aguinaldo dele sempre diz, né? Que ele tira o tempo dele na leitura da palavra de uma forma mais corrida, e ele tira o tempo de leitura da palavra buscando em Deus a revelação. Amém? Sabe, eu gosto primeiro de tirar o meu tempo buscando de Deus uma palavra, para depois fazer a palavra. É incrível como as coisas são diferentes para cada um de nós, a forma como cada um faz. Mas o importante é nós buscarmos a base da palavra de Deus. A base da palavra de Deus com Deus é aquilo que o Senhor diz, que aquilo que olhos não viram, ouvido não ouviram, que não desceu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem separado para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. Agora, isso é importante, nós dedicarmos o nosso tempo com Deus, buscando em Deus a palavra. E é importante nós buscarmos a palavra de Deus, em Deus, compartilhando com o nosso irmão. E é muito interessante que é por isso que nós temos os nossos life groups, amém? Temos os nossos discipulados, que ali nós podemos aprender, nós podemos partilhar, nós podemos ver, ter visões diferentes, de formas diferentes que Deus tem falado conosco, através da palavra. E nós precisamos entender que, por ela ser o nosso fundamento, ela tem que estar em primeiro lugar. Amém? Vocês estão a ver esse prédio aqui? Ele tem um fundamento, ele tem um alicerce. Se ele não tivesse um alicerce, se um engenheiro chegasse aqui e disparasse, dissesse bem assim, olha, esse prédio aqui, ele não tem alicerce, não tem uma base estruturada. Alguém ia querer ficar aqui, debaixo dela? Não, mas por quê? Olha, prédio tão lindo, tem até um fundo preto aqui, tão giro, toda pintadinho aqui. A vida do cristão, ela tem que ser assim, baseada na palavra, fixada na palavra de Deus. Não pode ser apenas um prédio bonito. Amém? Não pode ser um prédio esteticamente todo pintadinho. Amém? Ele tem que ser firmado na palavra. Vitor, pode passar. A palavra do Senhor diz, em 2 Timóteo 3, 16 a 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e por isso é útil para falar sobre a verdade, olha só, para repreender os pecadores, para corrigir as faltas e para ensinar a maneira certa de viver. E é fazendo uso dessa Escritura que o servo de Deus ficará capacitado e bem preparado para fazer todo tipo de boa obra. Todo tipo de boa obra. É incrível quando nós lemos esse versículo, ele diz assim, olha, toda a Escritura, toda. Às vezes nós queremos olhar as Escrituras, nós só queremos ver as promessas de Deus, nós só queremos ver os prodígios de Deus, os milagres de Deus, de tudo aquilo que Ele pode fazer, amém, em nosso benefício. Mas nós esquecemos de uma parte que ela é super importante. Ele diz bem assim, toda a Escritura é inspirada por Deus, né, para falar a verdade, repreender os pecadores. A Bíblia diz que somente um nasceu sem pecado nenhum, que foi Jesus, só Ele. Tirando Ele, quem é pecador aqui? E às vezes a palavra de Deus nos ajuda, amém? Quando é necessário. Às vezes fica meio esticada a minha porque já é grande, tá, queridos? Mas a palavra de Deus, um dos motivos de ela existir até hoje, é para nos ensinar, para nos admoestar. Amém? É para nos, confrontar, porque é necessário. E é muito incrível que eles se dedicavam, queridos, na palavra de Deus, ou seja, na doutrina dos apóstolos.
Os apóstolos aprenderam com Jesus. Da mesma forma eles repassaram. Agora, quando nós olhamos, aqui só abrindo parênteses, nós olhamos e vemos aqui os Atos dos Apóstolos, né? Atos inspirados pelo Espírito Santo, para eles fazerem coisas maravilhosas, para eles propagarem o Evangelho. E a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito disso é que o tempo que eles viviam não era o melhor dos tempos. Por quê? Porque era tempo de perseguição. Amém? É incrível isso. Hoje em dia nós estamos vivendo um período de graça, sim. Mas estamos a viver um período onde, dia após dia, há um confronto com a palavra de Deus, de perseguição. E é nesse momento que nós precisamos nos dedicar em aprender da palavra de Deus, que é a base. Amém? Nós precisamos nos dedicar em entender a palavra de Deus. Agora, irmãos, se nós pararmos para observar, aqui no mesmo capítulo 3, só que no versículo 10, no versículo anterior, pode passar, Victor? Olha só o que a palavra de Deus diz. Você, porém, tem seguido de perto o meu ensino, a minha maneira de viver, o meu propósito de vida, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. E aqui, o nosso querido irmão amigo, né, está a falar a respeito de como ele vivia, como ele praticava a palavra. Ou seja, ele lia a palavra, ele ouvia a palavra e ele praticava a palavra. Amém? Irmãos, nós precisamos entender que para nós ficarmos firmados como base, nós precisamos ouvir, amém? Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Era o que eles faziam. As coisas estavam acontecendo lá, havia perseguições por todo lado, mas eles não paravam de praticar a palavra de Deus. Eles não paravam de ensinar a palavra de Deus, eles não paravam de aprender a palavra de Deus. E hoje nós precisamos entender isso. Porque hoje nós corremos, vou ser bem sincero com os irmãos, hoje nós corremos um risco muito grande, que é uma bênção, mas também se nós não tivermos o cuidado de olhar na palavra, nós poderemos ficar perdidos. Que para tudo há um canal no YouTube. Vou ver aqui, canal do YouTube, palavra não sei o que. Vou ver aqui como criar um filho. E às vezes, vai de acordo com a palavra, mas às vezes não tem nada a ver de acordo com a palavra. Porque às vezes eles colocam o eu acho que é desse jeito, quando a palavra diz que é de um jeito. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos observar. A dedicação no ensino, a dedicação no ler, no ouvir, a praticar, ela tem que ser fundamentada todos os dias. Por quê? Porque se nós queremos um avivamento na nossa vida, ela tem que vir através da palavra. Se nós queremos ver o avivamento no nosso prédio, ou seja, uma mudança no nosso prédio, ela tem que vir através da palavra. Se nós queremos que haja mudança, se nós queremos que haja salvação nas pessoas do nosso trabalho ou com os nossos vizinhos, tem que ser através da palavra. Amém? Estava agora, semana passada, tinha o pastor Aguinaldo e a pastora Rita viajaram, eles foram lá em casa com as meninas, né? E eu estava falando, a pastora Rita estava compartilhando um testemunho e eu estava falando, olha pastora, aconteceu algo bem parecido com o seu. Cheguei em casa, fui estacionar lá no parque e tinha uma vaga de estacionamento e tinha um carro com as portas abertas, então não tinha como eu entrar, né? E eu confesso para os irmãos que às vezes eu buzino, porque às vezes as pessoas estão distraídas, não estão a ver quem está para entrar, e às vezes eu buzino. E nesse dia eu não buzinei. Aí o senhor saiu, ele estava de muletas lá, e
ele olhou para mim assim, ele olhou com a cara um pouco mais fechada. E eu fiquei parado, também, tranquilo, né? E aí ele fechou a porta, aí eu estacionei. E é incrível, eu estava a partilhar com eles, e quando eu abro a porta do carro, né? Estava eu e a minha escudeira oficial, a Zoe, né? Sai comigo para onde quer que eu vá. E eu saí, abri o carro para ir buscar ela no banco de trás. Quando eu abro o carro, queridos, aí eu vejo um rapazinho. E a Zoe, ela é uma bênção, irmãos. A Zoe, assim, para a glória de Jesus, ela é uma bênção. E algumas semanas atrás, acho que cerca de 3 semanas atrás, nós partilhamos o elevador, né? Todos de máscara, também, irmão. E a Zoe ia brincando com o rapazinho, pegou no cabelo dele, falava lá, eu falei, sim, eu traduzo, né, queridos? Para quem não sabe, às vezes eu traduzo a minha filha. Sim, minha filha, ele é muito querido, ele é muito lindo, ele é muito especial, sim. É o nosso vizinho, né? Um rapazinho, acho que uns 13, 14 anos, penso eu. E adivinha, quando eu abro a porta, eu vejo o rapazinho. Aí eu abro logo a porta da Zoe e digo, olha Zoe, nosso amigo do elevador. Aí eu acredito que o rapazinho era filho do Senhor. E o Senhor já mudou o rosto, já riu. Aí a mãe saiu do carro, aí saiu sorrindo já, amém? Aí eu pus, aí a senhora começou a falar com a Zoe. Agora, queridos, se eu não tivesse aprendido na palavra que nós devemos manifestar o amor em todas as situações, amém? Poderia ter perdido ali uma oportunidade, sabe, de ser simpático, sabe, de ser educado, amém? De manifestar os frutos do Espírito Santo que Ele colocou em nossas vidas. Então é por isso que nós precisamos aprender da palavra, sempre da palavra. A palavra é a base. O segundo ponto, eles dedicavam a comunhão, amém? Eles dedicavam a comunhão, eles empenhavam em dar tempo ao irmão, tempo de qualidade, não aquele momento onde todos estão presentes, mas ao mesmo tempo estão distantes, amém? É aquele momento em que algumas vezes tem que ficar de lado, amém? Às vezes, quando eu estou muito novo, aí Jesus, o Espírito Santo toca na vida de quem? Da minha esposa. A esposa vai lá. Ela começa a falar comigo, às vezes ela nem fala no telemóvel, ela começa a falar, e o que eu faço? Aí a gente tem que parar, deixar o telemóvel de lado e dar atenção. E muitas das vezes isso reflete na comunhão com os nossos irmãos. Sabe, quando nós estamos com os nossos irmãos, nós devemos aproveitar aquele momento. Dá tempo mesmo, um tempo de qualidade. Amém? A comunhão. E uma coisa que eu aprendi a respeito disso, a respeito sobre comunhão. Comunhão não é aquele momento onde, quando fala, vamos ter uma comunhão e todo mundo pensa logo em comida. Não. Isso não é comunhão. Isso faz parte da comunhão que a gente vai ver daqui a pouco no comer juntos. Mas comunhão, irmãos, eu tenho aprendido que, assim como aquela igreja, nós precisamos ter hoje, nos nossos tempos de hoje, que eles tinham tudo em comum. Quando nós vemos nos versículos adiante, de Atos 2:46, se eu não estou enganado, e a Bíblia mesmo diz, eles tinham tudo em comum, eles partilhavam de tudo, eles partilhavam da palavra, eles partilhavam da comida, eles partilhavam da piscina, eles partilhavam da casa de férias, eles partilhavam, sabe, de viagens, eles partilhavam tudo. E eles partilhavam, acima de tudo, da vivência de Cristo na vida deles. Eles tinham tudo em comum. Amém? Eles tinham o mesmo sentido de vida. É a mesma coisa que eu dizer bem assim, eu tenho comunhão com o pastor Aguinaldo. Tenho comunhão com o pastor Aguinaldo. Mas eu não tenho o mesmo sentido de vida que ele tem. Qual é o sentido de vida que eu aprendo com o pastor Aguinaldo? De colocar Jesus como meu Senhor e Salvador e buscar o reino dele e a sua justiça.
Aqueles cristãos, amém, daquela igreja, da igreja primitiva, nada mudou daquele tempo para cá. Essa mesma comunhão é necessária nos dias de hoje. Ter tudo em comum. Amém? Ter tudo em comum. Sabe, se nós estamos tendo uma vida que é diferente, só um exemplo. Por exemplo, se eu tenho o Vitor também em comunhão, e o Vitor, sabe, precisa de alguma coisa, de uma oração, precisa, sei lá, que vai ajudar ele a carregar o móvel da casa dele de lugar. Eu tenho o mesmo sentido, o mesmo amor. O que eu vou fazer? Aquilo que eu tenho aprendido com a igreja primitiva. Eles estavam ali uns para os outros, independente de qualquer situação. Eles estavam ali para ajudar uns aos outros. O mesmo sentido de vida é quando nós nos dispomos, amém, em trabalhar uns com os outros, em prol uns dos outros, buscando mais e mais que as pessoas de fora entendam isso. Muita gente, eles olham para o meio cristão e eles veem um meio fechado. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos ter comunhão uns com os outros, da igreja e de fora da igreja, porque é ali que nós vamos exercer, sabe, o amor de Cristo, é ali que nós vamos exercer a palavra de Deus. Eu lembro, irmãos, que quando eu cheguei aqui, alguns meses depois, um colega meu de trabalho, ele precisou fazer mudança. E ele perguntou, eu já tinha me oferecido, já tinha dito para ele, olha, se qualquer dia precisar de mim para qualquer coisa, pode me chamar, que eu vou te ajudar. Sabe o que aconteceu? Alguns meses depois ele precisou mudar. Amém? E ele morava numa vivenda. Ele mudou para um apartamento, se eu não me engano, era 5º ou era 6º andar. Era mais ou menos, eu acho que era isso, 6 ou 7 andares. Porém, era um prédio um pouco mais antigo. E nesse prédio antigo não havia elevador. E a mudança dele, ele tem 3 filhos. Amém? Fazer mudança de 2 pessoas é uma bênção. De uma família com 3 é uma bênção. De 4 é uma bênção. De 5 é uma maravilha. Eu ajudei ele a carregar. Lava roupa, sabe? Lava louça. Aí quando chegou na secadora de roupa, gente, eu demonstrei o amor de Jesus, eu ajudei ele. E sempre que podia falava do amor de Deus. Sabe, mostrando que a comunhão era isso. Quando nós estávamos lá a lanchar, que ele pagou o lanche para a gente, eu aproveitei e falei do amor de Cristo para ele. Ano passado, foi ano passado, estava a ver uma postagem dele. E aonde é que ele estava? Uma igreja evangélica. Ou seja, comunhão não é apenas entre os irmãos, mas é fora das 4 paredes. Nós precisamos entender isso. É levar o sentido único que Jesus nos amou, que Jesus nos ama, e Ele está aqui por cada um de nós. Pode passar, a palavra do Senhor diz, irmãos, lá em Salmos 133, de 1 a 3, esse daqui eu acho que é um dos salmos mais usados quando é falado a respeito de comunhão. Quão bom e agradável, como é bom e agradável, quando o povo de Deus se junta unidos como irmãos. É como um azeite perfumado derramado sobre a cabeça de Arão, que desce pela sua barba, corre pelas suas roupas. É como o orvalho do monte de Hermon, quando cai sobre os montes de Sião. E é ali que o Senhor promete dar a sua bênção, a vida eterna. Sabe, queridos, é muito interessante o final desse versículo. Aonde é que o Senhor promete dar a sua bênção? Na comunhão, ou seja, no mesmo sentido de vida. Sabe, Ele promete dar ali onde todos têm em comum, onde todos partilham o mesmo amor. Sabe, Ele diz bem assim, que no final Ele promete dar a sua bênção, a vida eterna. Ou seja, a vida eterna
Isso é algo que eu aprendi com a pastora Rita. Eu acreditava que a minha vida eterna, ela era quando eu morresse, e fosse para a glória. Mas a nossa vida eterna começa agora. Amém? A nossa, olha só, um sentido de vida dentro do corpo da igreja é quando nós estamos unidos, todos, amém? Trabalhando nas coisas do Senhor, tocando, cantando, ajudando ali no pessoal do Paz News, ajudando ali na atmosfera, ajudando o pessoal lá do Paz Kids, ajudando lá no nosso Life Group. É o mesmo sentido de vida, partilhando a vida de Deus. Amém? É nos nossos discipulados, como eu falei anteriormente, é o mesmo sentido de vida. E é nesse momento que o Senhor nos fortalece e Ele vai liberando dia após dia nas nossas vidas, sabe, a bênção da vida eterna, a promessa da vida eterna. O processo da vida eterna é um processo que nós vamos vivendo, vivenciando. Amém? Nós precisamos, é necessário vivenciar a vida eterna. Pode passar, por favor? E olha só, em Romanos 10, 15 e 16, palavra do Senhor: participem da alegria dos que estão alegres e da tristeza dos que estão tristes. Vivam em harmonias uns com os outros. Sejam orgulhosos, mas se façam amigos. Não sejam orgulhosos, mas se façam amigos daqueles que não parecem ser importantes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E algo que eu aprendo sempre sobre comunhão, irmãos, a respeito de comunhão, é que a comunhão não se limita apenas àqueles momentos de alegria, que não se limitam apenas àqueles momentos em que todo mundo está ali feliz. Como diz bem assim, olha, comunhão é você partilhar dos momentos de alegria, mas é também você partilhar dos momentos de tristeza. Amém? Quantas e quantas vezes nós estamos tristes, mas nós não queremos partilhar nossa tristeza com o nosso irmão, porque nós não queremos entristecer eles. Pelo contrário, quando eu estou triste, eu partilho com alguém, que é para ver se aquela pessoa me alegra, ou se para ver se ela também chora junto comigo. Porque, irmãos, sorrir com o outro é muito legal, amém? Mas chorar com o outro é uma maravilha. Por quê? Porque tu vai estar ali, tu vai ver que o outro está chorando contigo. Ou então, sabe, de dispor a chorar com aquela outra pessoa. Irmão, já tive muitos momentos de alegria com outras pessoas, já tive muitos momentos de tristeza. Sabe? Alguns meses antes de vir do Brasil, eu não sei se o Vitor lembra dessa situação. E tinha um rapaz, né, ele era muito, assim, não era só ele, eu conhecia. E ele, o irmão dele, a irmã dele, todos eles eram muito simpáticos, muito queridos, sabe? E eu lembro que infelizmente houve uma tragédia, o pai dele estava no caminhão e o pai dele caiu, não sei se o Vitor lembra, e infelizmente faleceu. E nós tínhamos terminado o culto de adolescentes, né? E assim, é espontâneo de cada pessoa que ama o seu irmão, que quer realmente no mesmo sentido de vida, que é Jesus, quer confortar, sabe? Eu lembro que tinha sido um dia muito desgastante nesse dia, né? Eu tinha feito várias coisas pela parte do dia, teve um culto, eu quase não havia descansado, e a primeira coisa que me veio no coração foi: vou para lá, vou ficar com ele, a gente vai chorar junto, sabe? Eu vou dar a atenção que é necessário. Eu fui para lá, e eu lembro que nós ficamos lá, não só eu, tá? Quero que todos entendam, a grande maioria do pessoal que trabalhava no culto conosco foi para lá com ele, para a casa dele. Foi incrível, a casa dele, acho que nem era dele, acho que era da mãe, da avó dele, ficou cheia. Sabe, queridos, muitas das vezes quando se fala em funeral, todo mundo, não gosto de funeral, as coisas de funeral não é legal. Sabe, queridos, é uma parte da nossa vida. E quando nós choramos com quem chora, nós mostramos que nós estamos em comunhão com ele, vivendo o mesmo sentido de vida.
sabe? Nada mudou, sabe? Não é só isso, vários momentos de tristeza, sabe? Hoje em dia, quando nós olhamos, nós vemos várias pessoas excluídas, e a Bíblia fala a respeito disso. Olha, não sejam orgulhosos, mas se façam amigos daqueles que não parecem ser importantes. Às vezes, as pessoas se isolam e nós deixamos elas isoladas. Sabe, ter comunhão com os outros é ir lá com aquela pessoa que está afastada. Graças a Deus, Deus sempre gerou isso muito dentro do meu coração. Amém? Eu sempre fui muito amigo de toda a gente. Está aí a minha esposa. Toda a gente que eu via, tipo lá na igreja, eu ia lá com ela. Às vezes ficava assim, a gente estava atrasado, que tinha que ir para qualquer lugar, ou voltar para casa, ela estava cansada. Aí eu parava. Aí ela ficava, vamos, amor, vamos. Às vezes eu via uma pessoa ali meio distante, eu ia lá com ela, conversava, perguntava se estava tudo bem com ela, se ela precisava de alguma coisa. Por quê? Porque é o mesmo sentido de vida. Eu sou irmão daquela pessoa, eu sou irmão da Laura. Se a Laura precisar de mim para me ir lá capinar o terreno do apartamento dela, eu vou lá capinar, queridos. Perdão, a expressão foi saiu, capinar é tirar o mato. Amém? Se ela precisar que eu tire o mato lá do apartamento dela, tô brincando. Sabe, eu vou. Se alguém precisar de mim para qualquer coisa, eu vou. É partilhar. E agora, queridos, aqui uma chave. Se alguém deixa para você uma dica, se você precisar de mim, precise dela. Amém? Esse é o sentido de vida do reino, é servir. Amém? Sabe, tem esse sentimento. Participe em tudo, tanto da alegria, tanto da tristeza, faço tudo por amor. Sabe, não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Ajudem a todos. O próximo é, eles se dedicavam a comer juntos. Ou seja, aí já está bem explícito. Partilhar do momento de refeição junto. Mas não é apenas isso, queridos. O que Jesus fez antes de morrer? Ele partilhou da Santa Ceia. É um momento importante. É um momento em que nós vamos manifestar a glória de Deus. É um momento onde nós estamos ali sim reunidos para degustar do melhor dessa terra, como a palavra nos promete, mas também para admoestar, para ajudar. Queridos, eu não sei das conversas de vocês, mas quando vai alguém almoçar lá em casa, de todos os assuntos que possam acontecer ali ao redor da mesa, tem sempre algum testemunho, há sempre uma palavra, há um filme que tu precisa assistir, tu já assistiu aquele documentário? O Vitor, toda vez que ele vai lá em casa, ele pergunta a mim assim, Neide, já assistiu The Chosen? Essa é a pronúncia, né, Vitor? Já assistiu The Chosen? Eu digo, não, Vitor, eu preciso assistir. Aí ele diz, olha, tens que assistir o The Chosen. Aí eu, tá bem, então eu vou assistir o The Chosen. Sabe, queridos, isso é importante. O ter tempo de sentar juntos à mesa, ele precisa ser essencial, até mesmo na vida da família. Hoje nós somos 4 lá em casa. E às vezes um come diferente do outro. Às vezes eu estou dando comida para a Zoe e a Gisele está a comer. Às vezes a Gisele está dando a comida da Zoe e eu estou a comer. Às vezes a Gisele está dando a comida do Isaac e eu estou a comer. Eu não consigo dar a comida do Isaac, porque não dá. Sabe, queridos, então isso é importante. Porém, quando era só a Zoe, né, amor? A gente tinha o nosso tempo de comer juntos. Às vezes a Zoe deixava tudo sujo. Arroz para um lado, macarrão para um lado. Feijão, ela gosta muito de feijão no cabelo. Sabe, queridos, ficava tudo. Às vezes a Gisele deixava lá, porque ela não conseguia comer direito, a gente deixava ela brincar e depois a gente dava a comida dela, ou dava comida antes. Mas nós tínhamos o nosso momento junto. Agora a gente ainda está, né, amor, um pouquinho de dificuldade, mas a gente chega lá em nome de Jesus. Sabe, dentro da família, com os irmãos é importante ter um tempo ali de sentar junto, de conversar, sabe? O momento de comer não é só para saciar a barriga,
mas é para ter aquele momento assim caloroso de família reunida. Amém? Eu não sei vocês aqui, mas lá no Brasil, né, a nossa família é grande. Então meu pai teve a magnífica ideia de comprar umas tábuas, né, umas ripas de madeira assim grande, e fazer uma mesa para que toda a gente pudesse sentar. Só que meu pai, ele é uma bênção. Era uma mesa de 3 metros. Eu fiquei pensando, pai, para que 3 metros? É muito grande, haja gente. Porém, mesa de comida é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Quando eu fui olhar, a mesa estava cheia de gente. Sabe, é um momento especial. E isso tem que fazer parte da nossa vida de comunhão. Sabe, dedicar em chamar alguém para ir comer na sua casa, dedicar para receber o irmão na sua casa. Eles dedicavam, queridos, dedicavam tempo. Nós precisamos dedicar tempo nos dias de hoje. Amém? Dedicaram. Irmão, vamos lá fazer um lanchinho lá em casa. Tudo bem, agora nós temos algumas restrições. Amém? Mas vai voltar ao normal. A tendência é voltar ao normal. Sabe? Às vezes eu chamo 2 pessoas, 3 pessoas lá em casa. Amém? Se alguém quiser, estejam à vontade. Amém? Eu aceito os convites. Né? Sabe, queridos, isso é importante, isso é comunhão. Amém? Isso é comunhão. É como a pastora Rita estava a falar aqui. Semana passada ela estava, só voltando e recapitulando, preciso falar essa. Estava em comunhão, acho que com a Laura, ela estava correndo lá em Cascais, acho que lá na orla de Cascais. Né? Sabe, queridos, isso é dar tempo ao outro. Sabe? Dar tempo em ter um tempo precioso. E comer com o irmão é muito precioso. Vitor, pode passar. Olha só, para vocês verem como isso é importante, que está na Bíblia. Né? Primeiro com Jesus. A palavra diz assim: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e comerei com ele, e ele comerá comigo. Ou seja, Jesus ele falou isso, porque Jesus fez em vida. Né? Jesus ele foi na casa de Mateus, né? Comeu lá. Jesus foi na casa daquele irmão que foi ressurreto. Alguém sabe dizer o nome dele? Lázaro. Foi lá e comeu com ele. Sabe, Jesus foi comer na casa da sogra de Pedro, porque eu não creio que ele só passou por lá. Deve ter feito um lanchinho por lá. Isso é importante. Jesus ele tirava tempo para ir comer com os irmãos, para estar junto naquele momento tão lindo e precioso. Pode passar. Olha só também o que diz lá em Eclesiastes: portanto vá agora, coma com alegria, beba com prazer, já que Deus quer que você desfrute destas coisas. Ou seja, coma com alegria. Vá lá na casa do irmão Jonathan e coma com ele lá a comida da irmã Kimberly, que é muito boa, já provei, está aprovado. Sabe, queridos, vá lá, vá com alegria. Vá lá na casa do irmão Gustavo tomar um café com ele. Ele diz, beba. Bebida inclui as bebidas, né? Vá lá, tome um cafezinho, coma um pão de quantos dias adormecido, só? A massa? 16, 17 horas. Aí o pão fica gostoso. Fica ainda mais gostoso. Vá lá, tome um café. Sabe, queridos, isso é importante. Vá lá. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Portanto, vá agora. Aproveite, vá agora. E em 1 Coríntios 3,20, portanto, se vocês estiverem comendo ou bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, todos os momentos que nós partilhamos em comunhão, que nós dedicamos, eles têm que ser para a glória de Deus. Até a comida, queridos, tem que ser para a glória de Deus. Comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, tem que ser para a glória de Deus. Isso é importante. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Sabe, o dedicar tempo de qualidade. Amém? E isso é demonstrar o amor ágape. Amém? Eles dedicavam as orações. E esse, para mim, ele é o cerne de toda a nossa vida cristã.
é nos mantermos em oração, sabe? E é incrível quando nós falamos de oração. Eu não sei os irmãos, mas eu lembro muito de Daniel. Daniel, ele era um cara que orava muito. Quando nós lemos lá a Bíblia, no livro de Daniel, nós vemos em vários momentos, em todas as situações, ele orando ao Senhor, sabe? Orando para que Deus pudesse mudar a história, para que Ele pudesse mudar a situação. Amém? E é importante nós entendermos o dedicar em oração, porque existe em uma das histórias dele, de Daniel, em que ele orou desde o primeiro dia até o dia em que a resposta chegou até ele. E não foi apenas uma oração, foram vários dias de oração. Então nós precisamos entender que as orações são para todos os tipos de situações, sabe? Daniel, ele orou para quando foi para resolver a situação do sonho do rei. Daniel orou quando ele estava lá na cova dos leões. Daniel orou quando ele estava a ser perseguido, quando colocaram lá a lei que ninguém podia orar aos outros deuses. Daniel orou. E assim devemos ser nós devemos dedicar a oração. Em Romanos 8:26 diz assim: assim como a nossa esperança nos ajuda, o Espírito Santo também nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos orar como devemos, mas o próprio Espírito Santo, com gemido que as palavras não podem explicar, pede a Deus em nosso favor. Sabe, irmãos? Com gemidos inexprimíveis, por coisas que nós não sabemos como orar, por situações que se levantam em nossas vidas, nós precisamos dedicar tempo em oração. Sabe, como eu estava falando de Daniel, Daniel dedicava tempo em oração. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Hoje, quando falamos em oração, eu fico pensando, Jesus, às vezes eu oro 1 vez por dia, 1 vez. Eu estava falando no nosso live, eu tiro um tempo maior de oração quando eu vou fazer a Zoe dormir. Que aí eu oro, fico lá com ela, que é a Zoe, para dormir, e às vezes eu tenho que estar lá com ela, para fazer ela dormir, ou a mãe. Eu aproveito, às vezes, esse tempo eu vou orando. Às vezes ela mete a mão no meu rosto, já mete o dedo no nariz, sabe? Belisca na minha barriga, sabe? Faz assim nas minhas bochechas. Aí quando eu continuo a orar e ela acha que ainda não está bom, ela começa a me dar vários beijos, sabe? Vários cheiros, eu fico assim. Aí eu paro às vezes, Zoe, é para dormir. Aí eu continuo a orar mais um pouco. Sabe, eu dedico tempo em oração. Por quê? Porque é importante. E é bom que até ajuda ela a entender, a orar com Deus. Eu falo para ela, Zoe, bora orar para Jesus? Às vezes ela não fala nada. Só quer saber de brincar. Mas é tempo dedicado à oração. Sabe, queridos, olha só. Em Efésios 6,18, orem em todas as ocasiões com a ajuda do Espírito Santo. Ou seja, todas as ocasiões. Eu aproveito para orar lá com a Zoe. Às vezes eu aproveito para orar sozinho lá na cozinha. Meu local de oração preferido, às vezes, é lá no quarto da Zoe com a Zoe ou lá na cozinha. Sabe, queridos? Mas eu estou a orar. Estou a falar com Deus, estou a lembrar de Deus, fulano de tal, assim, deixa eu, Deus, abençoa a vida dele, protege ele, sabe, aproveitar na oração e dedicar na oração. Sabe, essa última semana eu dediquei um pouquinho mais de tempo de oração lá com a família do Mário. A Sofia estava um pouco mais doente, eu liguei pelo menos umas 3 vezes para eles a semana passada para orar junto com a Patrícia, que é a esposa do Mário. Aí depois tirei um tempo, fui lá na casa do Mário para ver como ela estava e orar com eles, dedicar tempo em oração. Sabe, às vezes dedicar tempo em oração implica em nós irmos na casa do nosso irmão para orar com eles. Amém? Dedicar tempo em oração. Por quê? Porque eu tenho aprendido isso. Às vezes eu vou na casa do pastor, o pastor ora comigo. Às vezes o pastor vai lá em casa e ele ora conosco, eu com a Gisele. Dedicar tempo em oração.
sabe? Aqui, várias vezes eu já tive que sair lá de casa para ir em outro lugar para orar, para dedicar tempo em oração. E eles faziam isso. E queridos, nós precisamos entender que a oração é muito poderosa nos seus efeitos. Pode passar. A palavra do Senhor diz, lá em Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos mediante o seu poder que atua em nós. Em Marcos 11:24, por isso eu lhes digo que tudo quanto vocês pedirem em oração, acreditem que já receberam e será de vocês. Sabe, a oração é muito poderosa. E nós precisamos entender isso, o poder da oração. Sabe, quer seja nos pequenos milagres, quer seja nos grandes milagres, quer seja nos pequenos acontecimentos ou nos grandes acontecimentos. Sabe, quer seja aqui na igreja, quer seja no live, quer seja no discipulado, em todas as áreas, a oração, ela é fundamental para que Deus ele possa mover. Porque como é que nós falamos com Deus? Orando, é falando, é conversando com Ele. Sabe, é expondo a nós mesmos, muitas das vezes, pedindo para Ele nos ajudar. Sabe, queridos, e isso é muito importante. Uma das coisas que eu acho mais linda na oração é que a oração ela não segue um rito. Amém? A oração ela não segue um rito. A oração ela não precisa de um local específico. A oração ela pode ser feita em todos os lugares, em todo o tempo. A Bíblia diz que nós podemos orar em espírito. Sabe, queridos, isso é importante. Sabe, toda dedicação, queridos, ela gera uma destreza. Quando nós dedicamos tempo em oração, Deus ele vai adestrando a nossa oração, para que nós possamos saber como conversar ainda mais com Ele. Sabe, toda destreza ela gera excelência, e tudo que fazemos com excelência para Deus glorifica o seu santo nome. Nós precisamos entender isso. Tudo que nós fazemos para Deus com excelência, ela gera uma glória para Deus imensa e eterna. Eu estava a ouvir um testemunho de uma administração, e ele falou algo que me chamou muito a atenção, que foi sobre a história de Charles Spurgeon, né? Que quando ele surgiu, na igreja dele tinha um sistema de aquecimento muito bom, muito legal, e foi feita uma viagem com alguns seminaristas, e esses seminaristas, quando estavam lá conhecer a igreja, né, os ambientes da igreja, aí estava todo mundo muito impactado, porque também queriam conhecer ele, o método como ele trabalhava com a igreja, como ele trabalhava com os irmãos da igreja. Porém, um dos seminaristas estava muito curioso quanto à questão do sistema de aquecimento e perguntou para ele sobre o sistema de aquecimento. Aí ele pegou os seminaristas e levou a uma sala. E quando ele abriu a sala, tinha centenas de pessoas a orar. Ele olhou e disse assim: esse aqui é o meu sistema de aquecimento. Centenas de pessoas a orar. Aquecer a igreja com as suas orações. Não só aquecer a igreja ali no local, mas aquecer a igreja por toda a cidade. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. A oração ela é importante. Ela faz coisas naturais e sobrenaturais. Amém? E engraçado que um outro testemunho a respeito de oração é a respeito de George Miller, né, que diz que todas as suas orações foram atendidas, exceto duas. Ele orava por dois amigos dele, para que eles se convertessem, aceitassem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E é muito interessante que os dois não se converteram. George Miller morreu. Um dos amigos se converteu quando George Miller morreu. E o outro amigo se converteu quando George Miller foi enterrado, foi sepultado. As nossas orações, elas ecoam. Elas vão continuar ecoando. Vão continuar ecoando.
Porque hoje nós somos o eco da oração de alguém. Um dia alguém orou por nós. É como eu contei para os irmãos a história da comunhão com meu amigo de trabalho. Eu orava para que ele se convertesse. Ele se converteu enquanto ele estava lá na oficina comigo? Não. Ele se converteu muito tempo depois, porque as orações ecoam. As orações, elas vão sempre adiante, até alcançar o seu objetivo. Amém? Parem para imaginar. Um converteu-se na morte, o outro no enterro. Ele já não estava mais a orar, mas a oração ecoa. Nós precisamos entender isso. Vamos ficar de pé, queridos. Amém. Senhor Jesus, nós queremos primeiramente te agradecer pelo teu grande amor, porque tu és realmente maravilhoso em tudo e em todas as coisas. Nós te agradecemos por esse tempo tão precioso aqui na nossa igreja, em que nós podemos ouvir do Senhor a tua palavra e partilhar do Senhor da tua palavra, da tua alegria através das músicas, de tudo. Sabe, nós oramos para que nos nossos dias nós possamos dedicar a Ti, dedicar em aprender mais e mais da Tua Palavra, em dedicar em estar em comunhão com todos os irmãos da igreja e com todas as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, estar em comunhão, Senhor, com as pessoas do nosso prédio, dos arredores, Senhor, das nossas casas. Nós oramos e pedimos para que nós possamos dedicar tempo a comer juntos, a ter aquele momento precioso que o Senhor nos privilegiou para nos alegrarmos por estar à mesa com os nossos irmãos. Sabe, nós oramos a Ti e pedimos para que o Senhor nos ajude a dedicar ainda mais tempo em oração. Sabe, dedicar tempo pela parte da manhã, dedicar tempo pela parte da tarde, pela parte da noite ou de madrugada. Nos ensine a dedicar realmente tempo a Ti, mais e mais, e que possa ser um tempo de qualidade, um tempo em que nós venhamos a colocar para Ti, Senhor. Se for na Tua Palavra, Senhor, que seja uma dedicação fiel à Tua Palavra, deixando de lado tudo aquilo que nos tira a atenção. Sabe, se é a comunhão com os irmãos, que nós possamos dedicar tempo de comunhão, de qualidade aos nossos irmãos. Sabe, observando, ouvindo, sorrindo, chorando. Sabe, estando ali para abraçar, dar um abraço amigo no nosso irmão. Quer seja comer, que nós possamos dar o melhor dessa terra, oferecer o melhor dessa terra e retribuir também o melhor dessa terra para com os nossos irmãos. Sabe, queridos, e nas orações, que nós possamos tirar tempo de oração, não apenas no nosso life group, não apenas no nosso discipulado, mas com os irmãos que também não fazem parte do nosso meio de intimidade. Sabe, Jesus, nos ajude a tirar tempo também de oração, onde quer que nós estejamos. Nós pedimos a Ti que nós sejamos dedicados a cada uma destas coisas. Nós Te agradecemos por tudo, e acreditamos que o Senhor nos irá ajudar a sermos realmente excelentes em tudo que nós iremos fazer, e que o Teu nome venha a ser glorificado mais e mais. Amém. O Senhor nos leve na graça do Teu amor, na Tua paz, que nós possamos ter uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia.